Ao final, nos minutos finais da nossa capacitação, nós iremos colocar no chat um link com a lista de frequência e outro link com um instrumento onde vocês poderão avaliar a nossa capacitação. E a gente pede encarecidamente que vocês respondam esse instrumento ao final. Ele é bem curto, durará no máximo 1 minuto para responder, e também a lista de frequência para que nós possamos enviar a vocês os certificados em breve. E ainda, ao final da administração dos ministrantes, nós iremos abrir um espaço para perguntas, mas quem quiser ficar à vontade de já tiver alguma pergunta já imediatamente, pode ficar à vontade para colocar no chat e, em um momento oportuno, os ministrantes irão responder. Tudo bem? Certo. Então, para começar, eu gostaria de chamar a Tereza Regina Furtado Cerdeira e o Marcelo Jean Ferreira da Encarnação, que são também discentes do nosso estágio supervisionado em gestão e foram pessoas escolhidas estrategicamente para essa administração, que são pessoas que entendem muito de autogerenciamento, e vocês estão em excelentes mãos. Então, fiquem à vontade para tirar dúvidas, e vocês terão muito o que aprender hoje. E, mais uma vez, agradeço a participação de todos. Tereza e Marcelo, é com vocês. Nossa, a responsabilidade agora, assim. Enfim, vamos lá, gente. Vamos começar. Eu vou começar a projetar. Um momentinho. Vocês estão conseguindo ver? Visualizar a apresentação? Sim, Tereza. Certo. Eu vou perder a perspectiva de vocês, mas qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, gente, por favor, coloque no chat e Felipe, por favor, me interrompa, que nós iremos tirar essa dúvida. Como o Felipe já muito bem colocou, nós iremos apresentar um pouquinho sobre o que é autogerenciamento, apresentar algumas técnicas para vocês que vocês podem utilizar tanto no ambiente de trabalho quanto na vida acadêmica, e tentar realmente gerir esse tempo, né? Nós decidimos dividir esse curso em 2 etapas. Eu falarei mais especificamente sobre como estabelecer metas e como priorizar essas metas, e o Marcelo irá finalizar apresentando como vocês poderão escolher as metas, né? Escolher as tarefas que vocês devem executar e como devem executá-las em um prazo estabelecido. Mas nós iremos dar o nosso melhor aqui. Nós não somos tão especialistas assim como o Felipe colocou, mas nós iremos trazer algumas coisas que nós buscamos e pesquisamos na literatura, ok? Vamos lá. Então, o que é autogerenciamento? Gerir tempo, organizar e realizar suas tarefas e compromissos de acordo com sua natureza, considerando os níveis de prioridade, os prazos necessários e os objetivos estabelecidos. E isso não é algo muito fácil. Eu não sei vocês, mas é muito difícil estabelecer o que deve ser feito, a prioridade, com qual o nível de prioridade que aquela atividade, aquela meta deve ser cumprida, os prazos que elas devem ser cumpridos. É muito difícil achar um equilíbrio entre todas essas dimensões. Então, nós pesquisamos, como eu falei, algumas metodologias, alguns métodos que podem facilitar, podem auxiliar nesse processo de estabelecimento de metas, estabelecimento de objetivos, de prazos, e poderão auxiliar vocês na organização da vida de vocês, da vida acadêmica, da vida profissional,
são metodologias que são muito utilizadas no meio empresarial, mas que podem ser adaptados também ao meio acadêmico, se vocês souber. É basicamente a mesma lógica, mas que podem ser adaptadas sim, sem nenhum problema para qualquer tipo de objetivo em qualquer fase da vida de vocês. Ok? Autogerenciamento, ele é composto por 4 principais dimensões, certo? Você deve priorizar o que você deve fazer, considerando a gravidade, a urgência e a tendência que aquela meta e aquele objetivo possui. Você deve escolher o que você deve fazer, você deve deletar, delongar, diminuir, delegar alguns objetivos, algo que está atrapalhando vocês naquele momento. Vocês devem saber escolher, fazer as escolhas corretas para aquele momento, da vida de vocês, certo? Vocês devem estabelecer objetivos claros, alinhados, observáveis e mensuráveis. Isso é muito importante, gente, que os objetivos devem ser muito claros para poder vocês alcançar, para poder vocês conseguirem delimitar metas e as tarefas para alcançar esses objetivos. Então, eles devem ser claros nesse sentido. E vocês devem agir, vocês devem sentar, vocês devem escrever, vocês devem estimar o tempo necessário para cumprir cada meta, cada tarefa e para alcançar aquele objetivo. É interessante esse gráfico porque, como vocês conseguem perceber, mesmo que a gente tente alcançar esse equilíbrio entre agir, escolher, delimitar objetivos e delimitar prioridades, a gente também concorre com várias outras variáveis, né? A procrastinação, o tempo é muito dinâmico, sempre está ocorrendo alguma coisa, alguma urgência surge, alguma situação surge que você deve me fugiu a palavra agora, mas que você deve executar naquele momento, naquela hora, sem pensar 2 vezes. Então, são várias coisas que estão ali, que ocorrem ao mesmo tempo em que você deve tentar achar um equilíbrio entre essas 4 dimensões. Dito isso, nós iremos tentar chegar apresentar para vocês como vocês devem estabelecer esses objetivos, né? Aquilo que se pretende alcançar quando se realiza uma ação. Nós trouxemos uma técnica que se chama SMART, que ela foi proposta por Powell em 1981, e que é um anagrama para 5 características que devem ser respeitadas no momento de estabelecer um objetivo. Para o autor, bons objetivos devem ser descritos em forma de metas. E esse é um ponto interessante que nós devemos destacar. Objetivo é diferente de meta. Objetivo é algo que você idealiza, que você sonha, é algo muito amplo que você estabelece para você naquele momento. Metas são algo que você planeja, que você estabelece prazos para alcançar os objetivos. Então, existem metas a curto, a médio e a longo prazo, certo? Isso é importante deixar bem claro, porque nós iremos retomar isso algumas vezes no curso, e se vocês ficarem confusos em algum momento do que é objetivo, do que é meta, e mais para frente do que é tarefa, vocês, por favor, se manifestem e coloquem a pergunta no chat, ok? Mas voltando à metodologia SMART, né? O que é SMART? Esse anagrama, ele nos traz 5 aspectos. Uma meta, ela precisa ser específica, que é o S. Ela precisa ser mensurável, representado pelo M, e ela precisa ser atingível, relevante, e ela precisa também ter uma temporalidade, ela precisa ter um prazo para você alcançar aquilo. Ou seja, para uma meta específica, eu devo me perguntar, o que eu desejo de fato? O que eu desejo com aquela meta? Qual seria o que eu deveria alcançar com aquela meta que eu estou descrevendo naquele momento? Como eu posso quantificar esse objetivo? Como eu posso mensurá-lo, né? Basicamente, numa perspectiva quantitativa, eu consigo... ele é palpável, ele
eu consigo realmente verificar se ele está sendo cumprido, se eu consigo acompanhá-lo de uma forma quantitativa, por exemplo, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta a ser cumprida, eu consigo estabelecer que eu cumpri metade dela, que eu consegui cumprir um terço daquela meta, ela é mensurável nesse sentido? O objetivo e uma meta deve ser também atingível. A gente não teria como estabelecer uma meta que não seja atingível. Porque cairíamos naquela questão da utopia, né? Estabeleceríamos uma meta para a gente alcançar, mas ela não é viável. Então, seria uma perda de tempo. Nós estaríamos perdendo tempo estabelecendo metas que não são atingíveis. Uma meta, ela precisa também ser relevante. Ela é importante para o que eu desejo? Ela é importante para alcançar o meu objetivo? Ela é importante para a realização dos meus sonhos? E em quanto tempo devo atingir aquele objetivo? E isso é muito importante, que é como eu falei, é o que difere uma meta de um objetivo. Uma meta, a gente estabelece prazos, a gente estabelece que a gente vai terminar aquela atividade naquele determinado tempo. A gente tem um mês, a gente tem uma semana para entregar aquela meta, certo? Essas seriam as principais características da metodologia SMART. Aqui nós estaremos utilizando ela para estabelecer metas para alcançar objetivos. E aqui eu trouxe um exemplo também de como fazê-lo, ok? Por exemplo, eu coloquei aqui um primeiro exemplo, que é fazer mais exercícios físicos. E isso é muito recorrente, né? A gente sempre fala, eu preciso fazer mais exercícios físicos. Mas fica no campo amplo. É um objetivo, porque não tem nada planejado, não tem prazo a ser executado, não há nenhum cronograma que eu devo seguir. Como eu devo estabelecer uma meta para alcançar esse objetivo? Eu devo descrever da seguinte forma: realizar as atividades físicas 3 vezes na semana durante o mês de janeiro. Essa é uma meta que, se você estiver no mês de janeiro, ela é uma meta a curto prazo. Mas ela está bem definida, ela está específica, ela é mensurável, porque você consegue mensurar o tempo que você vai estar executando aquela atividade. Ela é relevante no sentido de que, se o meu objetivo é fazer mais exercícios físicos, ela é relevante para o alcance do meu objetivo. Seguimos para o segundo exemplo, que é estudar mais. Estudar mais, nós que somos universitários, é algo muito recorrente. Basicamente toda semana a gente deve chegar e falar assim: nossa, eu preciso estudar mais, eu preciso pesquisar mais, eu preciso terminar o meu TCC, eu preciso analisar os dados para minha pesquisa. Mas, como está descrito aqui, estudar mais não nos diz nada, não nos diz qual é o prazo que eu devo seguir, quais são as datas que eu devo estar sob controle. Como eu deveria descrever essa meta? Estudar todos os dias da semana até o fim do semestre. Seguindo a metodologia SMART, aqui nós temos uma meta que é específica, que eu tenho que estudar todos os dias da semana. Tem um prazo, ela é atingível, porque nós podemos estudar todos os dias da semana, é algo que está sob nosso controle. Ela tem um prazo, que você vai utilizar todos aqueles meses do semestre para poder alcançar aquela meta. E vamos falar um pouquinho mais sobre o terceiro exemplo, né, que é ser mais organizado. Ser mais organizado também é uma categoria muito ampla para a gente chegar, para a gente estabelecer um cronograma, para a gente estabelecer um prazo. Como nós poderíamos descrever esse ser mais organizado? Nós poderíamos escrever da seguinte forma: elencar as minhas atividades na agenda diariamente até o fim do ano. Aqui nós estamos trazendo prazo, nós estamos trazendo especificidade, nós estamos trazendo a característica do ser atingível, do ser mensurável. Tudo isso nós conseguimos trazer descrevendo dessa forma, ok? Aqui, esse exemplo é um exemplo bem básico, eu acho que mais do cotidiano, do que nós vivenciamos todos os dias como universitários, para poder meio que ilustrar o que é essa metodologia SMART.
como a gente vamos fazer uma revisão aqui. O primeiro exemplo: realizar atividades físicas 3 vezes na semana durante o mês de janeiro. Ele é específico, mensurável, atingível, relevante. O relevante, ele é uma perspectiva muito subjetiva. Ele deve ser analisado em relação ao seu objetivo, ok? Então, ele é relevante nesse sentido, porque o objetivo que eu estabeleci para mim foi realizar mais atividades físicas. Também tem nesse exemplo, nós temos uma temporalidade, nós temos um prazo a ser cumprido. No caso, nós estabelecemos que o nosso prazo, o fim da nossa meta, é o mês de janeiro, até o fim do mês de janeiro. Aqui, estudar todos os dias da semana até o fim do semestre é específico, é mensurável, é atingível, é relevante e tem um prazo bem estabelecido. Elencar as atividades, elencar as minhas atividades na agenda diariamente até o fim do ano também é específico, é mensurável, atingível, relevante e também tem um prazo muito bem estabelecido. Ok? Antes de seguirmos para o nosso pequeno exercício em relação à metodologia SMART, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação a isso, em relação enfim, as características da metodologia SMART. Alguma dúvida? Podemos seguir? Aqui, eu trouxe um exemplo para a gente treinar um pouquinho. A meta, no nosso exemplo, nós temos aqui a meta é estabelecer um período para o uso de internet. Essa seria a meta que eu trouxe para vocês nesse exemplo. E eu gostaria de saber, de acordo com o que nós aprendemos sobre metodologia SMART, se essa meta está descrita de acordo com o que nós acabamos de ver, de acordo com as características da metodologia SMART. O que vocês acham? Vocês podem falar no microfone, tá, gente? Não tem problema, não. Vocês acham que ela é específica da forma como está descrita aqui? Estabelecer um período para uso de internet? Gente, vocês me acompanham? Beleza, no chat aqui estão dizendo não. Exatamente. Por favor, me passe as respostas, Felipe, que eu não consigo ver o chat. Ok. Vocês acham que é uma meta mensurável? Não, também. Nesse caso, eu coloquei sim, mas é questionável também. Na minha perspectiva, é sim, porque é um período, não é um período que foi estabelecido na descrição realmente, mas se nós formos levar em consideração que é um período de tempo, é mensurável nesse sentido, ok? Mas eu entendo vocês dizerem que não é mensurável. Podemos seguir. O que vocês acham? Vocês acham que é atingível essa meta é atingível? Você conseguiria estabelecer um período para o uso de internet? Temos um sim aqui. Sim. E vocês acham que ele é relevante? É uma meta relevante? Temos sim, depende e não. Exatamente. Pontos para quem respondeu depende, porque ele realmente é uma meta que depende. Depende do objetivo que você estabeleceu para você. Por exemplo, aqui a nossa meta é estabelecer um período para o uso de internet. Se o meu objetivo naquele mês, naquela semana, for diminuir o consumo da minha internet, ele é relevante. Mas se o meu objetivo não é esse, se o meu objetivo é somente não conversar com as pessoas, se o meu objetivo fugir totalmente dessa meta, ele não é relevante para o que eu quero. Ok? Vocês acham que ele tem temporalidade, que ele tem um prazo estabelecido?
temos um não e um não sei. Não, nós não temos um prazo. Quando nós falamos quando nós estabelecemos, dizemos que nós estamos em busca de uma temporalidade, nós estamos atrás de prazos, de entregas. No caso, você tem um mês para fazer isso, então eu tenho um prazo estabelecido. Esse prazo quer dizer que no fim daquele mês eu tenho que alcançar aquela minha meta. Então, é um prazo que deve ser alcançado, ok? Então, utilizando a metodologia SMART, como nós conseguimos ver, né, nós conseguimos identificar, a nossa meta não está descrita da forma correta. Então, utilizando a metodologia SMART, como nós poderíamos reescrever essa meta? Vocês têm alguma sugestão? Não? Então tá, eu vou dar a minha sugestão aqui, mas como nós já falamos, depende. Depende muito de qual será o seu objetivo, depende de como você quer descrever aquela meta, qual o prazo que você quer para aquela meta. Então, eu vou dar minha sugestão aqui, e a minha sugestão seria desligar o roteador de internet depois das 11 horas da noite, todos os dias, durante 2 meses. Aqui eu estabeleci uma meta muito específica, que é desligar o roteador de internet depois de 11 horas da noite, todos os dias, durante 2 meses. Ela é mensurável, ela é atingível, porque é algo que eu posso fazer todos os dias, eu posso lá todos os dias, 11 horas da noite, desligar o roteador de internet. E é algo que é relevante se o meu objetivo for realmente diminuir o meu consumo de internet, me afastar das redes sociais, todos esses tipos que estiverem relacionados ao uso de internet, ok? Dito isso, estabelecidos meus objetivos, as minhas metas, eu preciso estabelecer uma ordem para executá-los, eu preciso priorizar o que eu devo fazer, certo? Então, a minha sugestão vocês sentem, estabeleçam todas as metas que vocês devem alcançar naquele mês, naquele semestre. Feito uma lista, vocês têm uma lista de todas as metas que vocês devem alcançar, vocês irão priorizá-las. E aqui nós trouxemos dois métodos que vocês podem utilizar para priorizar essas metas, ok? A primeira meta é a matriz GUT. Ela foi desenvolvida em 1971 por Kepner e Dregoi, que eu acho que é assim que se diz, e ela representa um anagrama que descreve 3 características que devem ser consideradas na hora de priorizar um objetivo. Ela vai nos trazer, ela vai utilizar as características de gravidade, urgência e tendência. O que seria a gravidade? Como o problema pode impactar na sua vida e na resolução de suas metas, certo? Quais são os danos que você irá adquirir, quais são os danos possíveis que podem ocorrer se você não realizar aquela meta. Os danos podem ser para a sua vida, podem ser para terceiros, podem ser para a sua vida acadêmica, qualquer tipo de dano. A urgência seria o quão urgente o problema deve ser resolvido para que a meta não se torne difícil ou impossível de ser alcançada. E a tendência, essa é a característica que mais traz problemas de entendimento, né? Caso o objetivo não seja alcançado, existem evidências de que danos podem ser gerados com maior probabilidade? No caso, qual é a tendência daquele problema se agravar se você deixar ele mais para frente, se você procrastinar em realizar aquela meta? Qual é a tendência de piorar aquele objetivo, né? Qual é, se você deixar, se for uma coisa para você cumprir em 2, 3 meses, se você for deixando para frente, qual é a tendência dele se tornar uma bola de neve e piorando cada vez mais, ok? Dito isso, sobre essas 3 características, vocês ficaram com alguma dúvida em relação ao que é gravidade, urgência e tendência? Posso seguir? Aqui nós temos uma escala, que é uma escala que vai de 1 a 5, que você deve analisar para cada meta qual é o nível de gravidade, de urgência e de tendência daquela meta, certo? Se aquela meta que você tem, que você descreveu bonitinho lá, de acordo com a metodologia SMART,
se ela tem uma gravidade mínima, se ela é leve, se ela é grave, se ela é muito grave, se ela é extremamente grave, e qual é o grau de urgência e qual é o grau de tendência. Aqui é algo que a gente vai voltar um pouquinho mais para frente, eu acho que é melhor eu passar e depois eu volto para falar um pouquinho mais sobre a questão da urgência. Tá. Considerando que o meu objetivo é tirar boas notas e realizar as minhas atividades dentro dos prazos estabelecidos, como poderíamos organizar as metas do exemplo anterior da matriz Good? Aqui eu trouxe os exemplos que nós já estabelecemos na primeira fase, utilizando a metodologia SMART, para poder utilizar a metodologia Good. Para realizar atividades físicas 3 vezes na semana durante o mês de janeiro. Lembrando que o meu objetivo é tirar boas notas e realizar as minhas atividades dentro dos prazos estabelecidos. Para essa meta de realizar atividades físicas, qual seria a gravidade? De 1 a 5. Qual seria a gravidade por exemplo, se eu não for realizar as atividades físicas, se eu não for todos os dias para a academia ou caminhar ou qualquer tipo de atividades físicas, qual seria a gravidade? Quais seriam os danos que iriam ocorrer se eu não realizasse essa meta, se eu não agisse em detrimento daquela meta, certo? Aqui eu coloquei que seria 3, uma gravidade 3, que seria grave, porque não realizar exercícios físicos é grave, né, gente? Mas poderia ser leve, poderia ser mínimo. Não, eu acredito que não seria mais do que 3, porque não é algo que traz danos para o alcance do meu objetivo. Ok? Dito isso, nós faríamos uma outra análise. É uma análise separada. Qual é o grau de urgência dessa meta de realizar atividades? Você pode fazer, não é um grau de urgência que você tem que realizá-la imediatamente. Aqui eu coloquei 4. Talvez eu deva reavaliar toda essa minha análise dessa meta, porque para esse objetivo não ficaria claro. Talvez aqui eu poderia refazer, né, esse exemplo, que seria uma gravidade leve, com uma urgência de 2 meses, porque é algo a longo prazo, não é algo que deve ser executado imediatamente. E como a tendência, sem piora, seria uma escala 1, digamos assim. Mas eu acho que a gente poderia refazer esse primeiro exemplo, ok? Eu acho, enfim. No segundo exemplo, nós temos estudar todos os dias da semana até o fim do semestre. Como eu disse, o meu objetivo é tirar boas notas e realizar as minhas atividades dentro dos prazos estabelecidos. Qual seria o grau de gravidade, o nível de gravidade, se eu não estudasse todos os dias da semana até o fim do semestre? Eu não iria tirar boas notas. E eu não iria também, entregar todas as minhas atividades nos prazos estabelecidos. Então, é uma gravidade 5, porque é algo muito grave. Traz danos, é algo que irá realmente causar impacto ao meu objetivo final. Qual seria o nível de urgência? Lembrando que urgência seria, qual seria o prazo? Qual é o tempo que eu tenho que executar aquela meta? Certo? Se eu não estudar todos os dias, até o fim do semestre, eu não vou, como eu falei, não vou alcançar boas notas, iria me dar muito mal naquele fim daquele semestre. Então, é algo que é uma ação imediata, é algo que eu devo fazer naquele momento para poder alcançar o meu objetivo. E qual seria o nível de tendência? O nível de tendência seria algo que piora rapidamente, porque se eu não tiver um planejamento, se eu não estudar todos os dias, eu vou me perder, a matéria vai acumular, e eu não vou conseguir executar a minha meta, e eu não vou conseguir alcançar o objetivo que eu estabeleci para mim naquele semestre. Então, é algo que piora rapidamente. Eu coloquei aqui, que então seria a gravidade 5, urgência 5, tendência 5. Como nós chegamos ao resultado com a matriz Good? Nós multiplicamos esses valores entre si. Então, nós vamos multiplicar 5 vezes 5 vezes 5, e ele vai dar um total de 125.
Nós utilizamos essa mesma lógica quando analisamos o exemplo elencar as minhas atividades na agenda, diariamente, até o fim do ano. Lembrando que nós temos, o nosso objetivo é tirar boas notas e realizar as minhas atividades dentro dos prazos estabelecidos. Para mim realizar as minhas atividades dentro do prazo, eu preciso elencar todas as minhas atividades da minha agenda, todos os dias, até o fim do ano. É algo que eu tenho que planejar para poder executar. Então, novamente, qual seria o nível de gravidade? Seria 5, porque se eu não alcançar essa meta, ela vai trazer danos para o meu objetivo. Ela é urgente, porque é algo que eu tenho que fazer naquele momento, senão eu vou esquecer de fazê-lo, e isso também irá causar danos para o meu objetivo. A tendência. Eu também coloquei um 5 aqui, porque se eu não elencar as minhas atividades, vai piorar imediatamente o que eu tenho que fazer, irá acumular, eu irei esquecer de fazer determinadas atividades, e isso irá, novamente, causar problemas para alcançar o meu objetivo. Aqui nós chegamos a 125 também, um total de 125. Vocês podem ver que essa matriz Gucci, ela irá trazer valores diferentes. De acordo com o cálculo que nós fomos fazer, que vocês irão multiplicar entre gravidade, urgência e tendência, vocês conseguiriam estabelecer qual é a meta mais prioritária e qual é a meta que você pode deixar um pouquinho mais para depois, certo? De acordo com esse valor, com esse total que você vai calcular. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação à matriz Gucci? Eu posso seguir? Felipe, me ajude, eu não sei como é que está o chat. Pode seguir, Tereza. Ok. Mas isso iria nos trazer... Isso seria muito trabalhoso se nós tivéssemos, por exemplo, 50 metas para priorizar. Como é que nós iríamos priorizar 50 metas? A gente teria que calcular uma por uma para poder dizer qual é a que eu devo fazer naquele momento, qual é que eu devo deixar para depois. E qual seria a solução para essa situação? Aqui nós trouxemos uma outra matriz, que é a matriz Eisenhower, que foi desenvolvida de acordo com os princípios de um general dos Estados Unidos, né, que ele era conhecido pela capacidade dele de gerar o tempo e as suas prioridades. Essa metodologia foi desenvolvida por Coven em 2016, e ela vai analisar as suas tarefas de acordo com os graus de urgência e importância. Ela fica são 4 quadrantes, desse jeito, dessa forma bonitinha, onde você vai colocar o que é urgente, o que não é urgente, o que é importante, o que não é importante. Como vocês podem ver, urgência e importância são algo muito diferente. Porque algo pode ser urgente, algo que você deve fazer naquele momento, mas pode ser que aquela meta não seja importante para você. Ok? Mas pode ser também que algo seja muito importante, mas não seja urgente. Então, são 2 perspectivas que você deve analisar quando você for utilizar a matriz de Eisenhower. No primeiro quadrante, que é o quadrante vermelhinho, essas são as cores geralmente utilizadas na metodologia, ok, gente? No primeiro quadrante, que é o quadrante vermelhinho, a gente vai colocar todas as metas que são importantes e urgentes, que devem ser executadas naquele momento, naquela hora, de uma forma muito mais prioritária, né? Seriam aqueles incêndios, seriam aquelas coisas que acontecem naquela hora que você deve resolver. No quadrante verdinho, que são as metas que são importantes, mas não são urgentes. São algo que você pode agendar, pode deixar um pouquinho para depois. Você vai planejar, é algo que você vai planejar, uma ação que você vai planejar, mas que você pode deixar você pode deixar como uma segunda prioridade, depois das metas que você executar do quadrante vermelho. Seguindo essa lógica, nós temos o quadrante roxo, que são as metas que são urgentes, mas não são importantes. É algo que surge, que devem ser respondidas naquele momento, mas que não são importantes para você.
Então, nesse caso, você pode delegar para outra pessoa fazer. Por exemplo, alguém te ligou, te mandou mensagem no celular e você deve responder, mas não, para você não é importante responder naquele momento. Você pode pedir para outra pessoa fazer para você. Você pode pedir para outra pessoa mandar aquele e-mail para você, certo? Essas metas são colocadas nesse quadrante porque são algo que são metas que devem ser respondidas naquele momento, mas que não geram tanta importância, não são tão importantes para o que você deve fazer naquele momento. E chegamos ao último quadrante, que é o quadrante azul, que são onde você vai colocar as metas que não são importantes e não são urgentes e que devem ser eliminadas da sua vida. E geralmente aqui, vamos confessar que a gente vai colocar tudo o que a gente perde tempo fazendo, né? Executando. Por exemplo, entrando nas redes sociais, respondendo mensagens, tudo que não agregar para o seu objetivo, que você está perdendo seu tempo, você vai eliminar e vai colocar nesse quadrante azul. Eu coloquei essa seta aqui para ilustrar que nós seguimos do que é mais prioritário para o que é menos prioritário. Voltamos ao nosso exemplo, as nossas metas que nós estabelecemos lá no início, que seria realizar atividades físicas 3 vezes na semana durante o mês de janeiro. Estudar todos os dias da semana até o fim do semestre. Elencar as minhas atividades na agenda diariamente até o fim do ano. Como eu colocaria essas 3 metas dentro da minha matriz Eisenhower? Aqui eu colocaria atividades físicas em agendar, porque é algo importante, mas não é algo urgente, né? Que eu não devo executar naquele momento. Elencar atividades, eu coloquei no quadrante vermelho, porque é algo que eu devo fazer naquele momento, para me planejar, né? Para planejar o meu dia, planejar a minha semana. Então, é algo que eu devo fazer de imediato e é algo importante também para o alcance do meu objetivo. E eu coloquei também no quadrante vermelho estudar. Estudar diariamente, porque é algo que eu devo fazer todos os dias. E é algo realmente extremamente importante para o alcance do meu objetivo, se o meu objetivo for alcançar boas notas no semestre. Então, vamos fazer um treino. Eu trouxe um novo exemplo para a gente treinar um pouquinho de como utilizar a matriz Guth e a matriz Eisenhower. Maria precisa elaborar um artigo. Antes de iniciar o exercício, eu queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida em relação à matriz Eisenhower. Eu nem sei se eu estou falando corretamente, mas é isso. Eisenhower. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação a essa matriz? Posso seguir? Pode seguir, Tereza. Ok. A Amanda pediu para explicar de novo a parte sobre delegar. Isso. Ok. Essa parte de delegar seriam aquelas metas que são urgentes, que elas precisam ser executadas naquele momento, mas elas não são importantes. Como essa metodologia foi desenvolvida para o meio empresarial, eu acredito que um exemplo do meio empresarial ficaria mais claro. Você está trabalhando, você tem que entregar aquele relatório no fim do mês, e você está executando, você está escrevendo e tudo mais, e surge e o telefone toca. Você precisa atender aquele telefone, porque você precisa prestar atendimento ao público, ou você precisa responder a algum superior. Então, você precisa atender aquele telefone. Mas naquele momento que você está escrevendo aquele relatório, ele não atender o telefone não é importante para você, porque você precisa finalizar aquele relatório. Então, o que você faz? Você pede para outra pessoa que trabalha com você, geralmente o estagiário, o estagiário que está trabalhando com você, ou um colega de trabalho que esteja naquele momento, você pede para aquele colega atender o telefone para você. Então, você vai estar delegando uma meta para ser executada. Certo? Porque é algo que é urgente, é algo que precisa ser executado naquele momento. Mas não é importante para você, não é importante para o que você está fazendo naquela situação. Ficou um pouquinho mais claro, Amanda? Ficou melhor. Ok.
Então, vamos lá. Vamos para o exercício. Maria precisa elaborar um artigo acadêmico para apresentar como trabalho de conclusão de curso na faculdade. Este é o objetivo prioritário de Maria no semestre, mas não o único. Ela ainda precisa frequentar as aulas de inglês durante finais de semana e estudar para as outras disciplinas da graduação. Além disso, Maria passa muito tempo navegando na internet e respondendo mensagens no WhatsApp. Considerando a situação de Maria, o que nós aprendemos sobre matriz Guth e matriz Eisenhower, como você responderia as seguintes questões? A questão 1. Para o orientador de Maria, a entrega do artigo é uma prioridade. Ela precisa entregar aquele artigo para o orientador, pois sem o trabalho pronto, ela não conseguirá finalizar sua graduação e a faculdade poderá sofrer penalidades pelo atraso. Então, geraria muitos danos, tanto para Maria quanto para a faculdade. O prazo para a entrega do artigo é de 6 meses. Como poderíamos descrever esse objetivo em uma matriz Guth? Como vocês acham que nós poderíamos descrever? Qual seria a gravidade dessa meta? Deixa eu reformular minha pergunta, que talvez fique mais fácil dessa forma. Se Maria não entregar aquele artigo em 6 meses, o que irá acontecer? Quais são os danos? Serão muito graves? Os danos serão mínimos? O que irá acontecer? Os danos serão extremamente graves. Exatamente. Os danos serão extremamente graves, porque se ela não entregar o artigo que ela deve entregar, os danos serão graves tanto para a Maria, porque ela não conseguirá se graduar, quanto para a faculdade, que irá sofrer penalidade. Certo? Urgência. Ela precisa entregar esse artigo em 6 meses. Qual vocês acham que é o nível de urgência da entrega desse artigo? Temos um 5. Eu entendo você dizer que é 5, mas se formos levar em consideração que ela tem 6 meses para entregar aquele artigo, ela tem bastante tempo. Bastante não, é um tempo razoável. Mas isso é algo que a gente precisa destacar e a gente precisa analisar com extremo cuidado. Se você tiver um objetivo a longo prazo, você deve ter cuidado na hora de atribuir esse ponto essa escala de urgência, porque algo que pode ser para você naquele momento não é urgente, se você deixar muito para frente, ele passa a ser muito urgente. Ele passa a ser uma ação super imediata se você deixar, por exemplo, ela tem 6 meses para realizar aquele artigo. Nos 3 meses, ela deixou para lá porque é algo que ela vai lidar depois. Ela vai trabalhar, ela vai pesquisar depois, porque ela tem tempo. Quando ela vê, ela já está... A entrega já está batendo na porta dela e ela não realizou o que ela tem que realizar. Ela não executou pesquisa, ela não analisou os dados necessários. Então, isso é algo que é de extrema importância e de extremo cuidado quando você for analisar a questão da urgência. Qual a escala de urgência daquela meta, certo? Aqui eu coloquei 1, considerando que ela tem um tempo um tempo relativamente grande, né, de 6 meses. Mas eu super entendo que o Felipe quis colocar quando ele disse que é uma meta de ação imediata, porque ela tem que agir naquele momento. Eu coloquei 1, mas pode ser 5, como o Felipe acabou de sugerir. Vocês conseguem perceber como é subjetivo? Depende muito do objetivo de cada um. Porque pode ser que para Maria o objetivo dela não seja entregar o artigo. Para o orientador dela é o objetivo principal. Mas para Maria pode ser que ela queira fazer mais um semestre, ela queira ficar um pouquinho mais de tempo na faculdade. Então, é muito subjetivo quando você vai priorizar as suas metas, ok? Vai de pessoa para pessoa. Alguma dúvida? Temos uma mão levantada aqui do Fábio. Eu acho que também pode variar, essa urgência pode, assim, variar com a dificuldade de fazer esse projeto. Por exemplo, Sim. Tem algumas coisas que 6 meses podem não ser suficientes. Por exemplo, precisa de coisas que podem demorar mais. E aí essa urgência pode ser maior, tipo, 6 meses
para uma coisa que é simples de fazer é muito tempo, mas uma coisa que demanda bastante coisas bastante complicadas, depende de terceiros, entre outras coisas, 6 meses pode ser pouco. Eu coloquei 1 também, mas poderia ser 2, 3, até mesmo 5. Fiquei meio entre 1 ou 2 para esse caso específico. Perfeito. Ótima colocação, Fábio. É exatamente isso. Essa análise que vocês devem ter, que deve ser feita com a maior delicadeza possível, a questão da urgência. O que é urgente naquele momento? Qual é o tempo necessário para executar aquela meta? Certo? E a tendência é, o que vocês acham? Vocês acham que ela tende a piorar com o tempo? Se Maria for deixar para fazer o artigo no último mês, vocês acham que vai piorar? Ela vai se tornar aquela bola de neve para ela? Com certeza. Com certeza. Eu coloquei 3, mas com certeza ela está entre 3 e 5. Ela piora a médio prazo, ela pode piorar, como o Fábio muito bem colocou, pode piorar com pouco tempo, se dependendo do projeto dela. Então, varia de 3 a 5. Aqui, então, como eu falei, nós temos que multiplicar esses valores entre si e nós chegamos a um total. Aqui nós chegamos a um total de 15. Mas pode ser um total de 45, um total de 100. Um total de 100. Aí vai variar de acordo com a escala que vocês utilizarem, ok? O nível que vocês utilizarem para a gravidade, urgência e tendência. Vocês devem fazer isso para todas as metas, gente. Aqui eu só trouxe esse exemplo para deixar mais ilustrativo, mas isso deve ser feito para todas as metas que vocês estabelecerem. Então, nós chegamos à questão 2. Novamente, Maria precisa elaborar o artigo e ela tem outros objetivos que ela precisa, outras metas que ela também precisa executar, que é frequentar as aulas de inglês, ela precisa estudar para as outras disciplinas, mas ela gasta muito tempo navegando na internet e respondendo mensagens no WhatsApp. Então, na questão anterior, nós estabelecemos que a entrega do artigo é o objetivo prioritário de Maria nesse semestre. Mas como podemos classificar os seus demais objetivos? Considerando que Maria iniciou as suas aulas de inglês recentemente e as provas do final de semestre da faculdade irão iniciar daqui a 2 dias, utilize a matriz Eisenhower. Vocês perceberam que a pronúncia está mudando de acordo com o tempo, né? Enfim, para organizar a agenda de Maria. Como é que nós poderíamos organizar esses objetivos dentro desse template da matriz Eisenhower? Como vocês acham? Onde eu poderia colocar frequentar as aulas de inglês durante finais de semana? Vocês acham que é uma meta importante? Ela é uma meta urgente? Ela não é tão importante? Ela não é tão urgente assim? Larissa e Ana Beatriz colocaram agendar. Opa! Exatamente. Eu já dei spoilers do estudar aqui. Mas aulas de inglês ficaria no quadrante realmente verde, porque é algo importante que ela deve ir todo final de semana para a aula de inglês, mas não é algo urgente que ela pode agendar para daqui a 2 dias ou para a próxima semana, ainda mais considerando que ela começou as aulas de inglês recentemente. Mas, novamente, gente, cuidado, isso é de acordo com o objetivo que você estabeleceu. Se o objetivo dela for, eu preciso aprender uma língua estrangeira em 2 semanas, aí vai totalmente a meta vai ser colocada em outro lugar, seria em executar, porque é algo super urgente, ok? Isso vai de acordo com o objetivo estabelecido. Chegamos a 2, que é estudar para as outras disciplinas da graduação. Eu já dei spoilers aqui onde nós poderíamos colocar essa meta. É algo super importante e algo super urgente se nós formos considerar que as provas da Maria começam daqui a 2 dias. Então, ela precisa sentar e estudar imediatamente. Navegar na internet. Onde vocês colocariam? Por unanimidade, eliminar. Exatamente. E mensagens do WhatsApp também entra aí.
Mas, como eu acabei de dizer, depende do objetivo. Se o objetivo de vocês for fazer atendimento ao público, e esse atendimento ao público está sendo somente por mensagem do WhatsApp, então a mensagem do WhatsApp não deve ser eliminada. Ela deve ser executada de uma forma urgente. Ok? Vamos seguir. Então, aqui, finalizando a nossa explanação sobre matriz Guth, matriz Eisenhower, nós vamos trazer uma dica super importante que eu acho que vai facilitar muito a vida de vocês. Quando a nossa sugestão é utilizar a matriz Guth primeiro, aqui foi exprimido o Guth, mas desculpa, gente, é o contrário. Você deve utilizar a matriz de Eisenhower primeiro, e se você tiver muitos objetivos nos campos vermelho e verde, coloque-os na matriz Guth, para identificar diferenças que possam nortear as suas ações. Ou seja, você vai lá, descreve todos os seus objetivos, descreve todas as suas metas para alcançar aqueles objetivos, e depois coloca eles na matriz Eisenhower. Você vê o que é urgente, o que é importante, o que não é urgente, o que não é importante. Quando você finalizar isso, e você chegar a verificar quantas metas estão naquele quadrante vermelho, que é o mais urgente, que deve ser executado naquele momento, você vai e utiliza a matriz Guth. Você vai fazer aquele calculinho lá, calcular qual é o grau de gravidade, o nível de urgência e o nível de tendência daquela meta, certo? Utilizando essas duas matrizes e utilizando também a metodologia SMART para descrever metas, vocês conseguirão vocês vão conseguir priorizar o que vocês devem fazer, ok? Antes de passar a palavra para o Marcelo, eu queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida nessa parte. Podemos seguir, gente? Pode seguir, Tereza. Ok. Eu vou parar de compartilhar aqui e o Marcelo vai compartilhar a partir desse momento. Gente, boa tarde. Vocês estão vendo o sombra aí na tela de vocês? Eu tive uma aqui com o ângulo. Eu precisei sentar aqui nessa parte, mas tá muito escuro. A luz está aqui em cima de mim, mas está muito escuro. Mas eu vou apagar a minha câmera para vocês não terem que ficar olhando para o sombra. Mas eu vou continuar falando com vocês. Qualquer dúvida, vocês sintam-se à vontade para perguntar também. Eu vou só iniciar uma apresentação aqui, que é para já iniciar, introduzir para vocês o que eu vou falar. Todos conseguem ver a apresentação? Sim, Marcelo. Felipe, como está? Agora que a gente já... Primeiro explicando, né? A gente acabou de passar por uma explicação da Tereza sobre os objetivos e as metas. Ela explicou no início, assim, a diferença entre objetivos e metas. E daqui a pouco eu vou explicar a diferença entre isso e a ação, entre o objetivo, a meta e a ação. Então, continuando de onde a Tereza deixou, como a gente já conseguiu priorizar os nossos objetivos e as metas desses objetivos, quais dessas metas são mais importantes, agora está na hora da gente fazer um plano de ação, da gente construir um esquema de modo que a gente consiga deixar bem mais objetivo, e ainda mais no caso, né? Ainda mais objetivo, o que deve ser feito. Algumas vezes a gente acaba se perdendo e se atrapalhando em certos autoplanejamentos que a gente faz, no sentido de a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe o que está sendo demandado da gente, mas na hora de fazer, a gente meio que ou trava no começo, ou trava na metade. A gente fica, nossa, mas o que eu estou fazendo? O que eu preciso fazer para chegar até lá mesmo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Então, nessa unidade, eu vou tentar explicar como a gente pode colocar as nossas metas, dos nossos objetivos em ações mais claras, mais específicas. E eu vou explicar mais à frente. Primeiro, eu vou só explicar novamente sobre aquela questão dos objetivos e das metas.
Imaginem que o objetivo, ele é uma unidade qualitativa. O que eu quero dizer com isso? Nosso objetivo, ele é uma ideia, entre aspas. Ele é um ideal. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Eu quero perder peso. Eu quero ser um aluno exemplar. Eu quero ser um bom aluno. Esse é um objetivo. A meta é o caminho, pode ser porque um objetivo só pode ter várias metas para chegar a alcançá-lo. Então, uma meta, por exemplo, para ser um bom aluno, pelo objetivo de ser um bom aluno, é entregar trabalhos acadêmicos com, todos os trabalhos acadêmicos com 3 dias de antecedência do prazo. Por exemplo, é uma meta. E dentro dessa meta de entregar os trabalhos com antecedência, existem ações, pequenas ações, em que essa meta pode ser decomposta. Então, eu vou passar aqui para deixar um exemplo para a gente. Por exemplo, imagina que uma pessoa, por motivos de saúde, tem o objetivo de reduzir os níveis de gordura corporal. Ela tem o objetivo, esse é o objetivo dela, reduzir os níveis de gordura corporal. Uma das metas para que ela faça isso, porque pode não ser a única, uma das metas para ela fazer isso é perder 1 quilo por mês até janeiro de 2022. É uma coisa até realista. Só que dentro dessa meta, ela precisa fazer, às vezes é preciso, de uma meta, às vezes é preciso organizar as ações que eu vou fazer para que essa meta seja atingida. Porque se eu colocar perder 1 quilo por mês até janeiro de 2022, a coisa pode ficar tão subjetiva que eu vou acabar me atrapalhando na hora de fazer concretamente. Então, por exemplo, para a meta de perder 1 quilo por mês até janeiro, ela pode, por exemplo, até um exemplo que a Teresa colocou aí, realizar atividades físicas durante 30 minutos, 3 vezes na semana. Essa seria uma ação. O ideal é que essa ação fosse até um pouco mais específica. Então, realizar atividades físicas durante 30 minutos na segunda, na quarta e na sexta, por exemplo. Que aí está específico e está especificado. E quando fica quanto melhor está especificado uma ação do que eu tenho que fazer, maiores as chances de eu não me confundir, de eu não esquecer, de eu tentar me manter mais focado. E aqui no outro lado também, por exemplo, uma das ações para chegar até essa meta, de perder 1 quilo por mês até janeiro, seria controlar a ingestão de alimentos com foco em diminuir a ingestão de gordura saturada, no caso, né? Por exemplo. Então, o que eu estou querendo dizer aí? Tem o objetivo acima, que é o ideal, é o reduzir os níveis de gordura corporal. Embaixo tem uma meta para eu chegar nesse objetivo. Pode não ser só essa, pode ser outras. Fazer, acompanhamento terapêutico para ajuda com reeducação alimentar, esse tipo de coisa. Mas aqui é uma meta que é para dar como exemplo. E aí dessa meta saem algumas ações que são específicas. Aí eu trouxe outro exemplo aqui para deixar claro o objetivo, a meta e algumas ações dentro da meta. Então, ser pontual com a entrega de trabalhos acadêmicos. Sou um aluno pontual. Aquilo que eu falei, sou um aluno exemplar. Esse é meu objetivo. Então, por exemplo, eu posso finalizar a escrita de trabalhos. Uma das metas para ser esse aluno exemplar é aquilo que eu falei, finalizar a escrita de trabalhos com pelo menos 3 dias de antecedência da data limite. Só que para eu atingir essa meta, eu preciso realizar algumas tarefas. E essa é uma delas. Então, organizar um cronograma de produção do trabalho, definir um horário fixo para se engajar na produção dos trabalhos. Esses são só exemplos. Não é para todo mundo que vai ser desse jeito, pode ser outras ações. O importante é aquilo que até o Fábio comentou, eu acho, a gente analisar a nossa realidade, ver o que dentro da nossa realidade, como é que vai ser, como é que a gente vai conseguir, porque eu posso ver o youtuber que passou no concurso da Polícia Federal e tudo, e ele fez aquilo, e ele comeu virado para a parede, e ele isso e aquilo, mas no final, para cada um é diferente, pode ser que não seja assim. Então é bom esse trabalho de reflexão sobre as próprias metas, sobre as próprias ações. Então, como organizar as minhas metas e ações necessárias para as minhas metas e as ações necessárias para atingi-las? A fórmula Wade, que é uma fórmula que a gente vai trazer aqui, é uma grande ferramenta para este momento. A fórmula Wade pode ser traduzida para o português como a fórmula dos 4 Es.
Essa técnica parte da premissa que, para uma pessoa desenvolver a competência autogerenciamento, ela deve organizar suas metas através de 4 hábitos: escrever, estimar, escolher e executar. Aqui vou mostrar as 4 de uma vez, mas eu vou passar por cada uma especificamente. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Aí o Felipe, por favor, me avisa se alguém não tiver. Pode seguir, Marcelo. Tá. Primeiro dos 4 é escrever. Então, escrever mesmo. Então, escrever tudo o que deve ser feito, destacando os objetivos, as metas e separando-as em tarefas caso seja necessário, separando as metas, como eu fiz lá no começo na explicação. Próximo passo seria estimar, olhar cada uma desses objetivos e as suas metas dentro da lista que eu fiz e parar e analisar quanto tempo eu preciso, como eu falei, cada um, quanto tempo eu preciso, estou estimando que eu preciso para terminar aquela tarefa, aquela meta e as suas tarefas, né? Depois disso, depois de estimar o tempo, eu preciso escolher. Em algumas situações, a gente acaba vendo que para realizar um objetivo, a gente precisa às vezes, são várias metas são necessárias. A gente consegue ver isso muito mais num ambiente, acho que empresarial, mas acho que na nossa vida também, que a gente às vezes tem um objetivo, todo mundo tem o direito de sonhar grande, e a gente sonha grande. Quem sonha grande tem objetivos que demandam várias metas e devagarzinho. E algumas vezes a gente acaba se deparando com várias metas ao mesmo tempo para o mesmo objetivo. E aí também a gente precisa escolher quais das tarefas ou quais das metas a gente tem mais relevância para a gente atingir o objetivo naquele momento. Ou quais são as melhores para a gente escolher naquele momento da nossa vida que a gente está passando. Então, se existem mais tarefas do que tempo disponível para fazê-las, decida o que deverá ser feito através dos 4 Ds. Não se preocupe, eu sei que já está nos 4 E's e vai para os 4 Ds, mas não se preocupe que eu vou explicar detalhadamente. Esses 4 Ds são 4 pequenos aspectos que a gente pode levar em consideração na hora de escolher entre as metas e as suas tarefas. Mas não é complicado, não. E o executar, que apesar de parecer uma coisa meio coach, é muito mais um reforço que a gente tem que a gente tem que se manter fiel ao nosso planejamento. A gente precisa se comprometer com aquilo que a gente quer fazer. Algumas vezes a gente vai precisar desse compromisso, porque algumas vezes a gente pode passar por algumas situações, algumas frustrações, que às vezes nos fazem questionar algumas escolhas, se a gente está... Então a gente precisa se manter fiel ao planejamento. Desde que ele tenha sido feito de forma ordenada e organizada, a gente precisa se manter fiel àquele planejamento, evitando distrações, evitando possíveis coisas que possam atrapalhar a gente. Dessas 4 aqui, alguém tem alguma dúvida? Não, né? Eu vou passando aqui e qualquer coisa vocês podem perguntar no chat. Então, para trazer esses 4 E's, eu trouxe um exemplo para a gente passar pelo exemplo já explicando. Então, o Maicon tem o objetivo para o final de outubro. Ele tem um objetivo: ser aprovado em uma disciplina que ele acabou negligenciando no começo do semestre. Um caso raro. Devido a uma falta de organização de sua parte para lidar com a carga horária do semestre. Sua professora solicitou um trabalho final da disciplina e agora ele precisa se organizar para conseguir concluí-lo até o fim do mês. A gente vai passar por esse exemplo, se alguém precisar voltar ou quiser perguntar alguma coisa desse exemplo, mas a questão vai ser muito... A gente vai passar por cada etapa desse objetivo dentro da explicação dos conceitos. Então, a gente tem nessa situação. O Maicon precisa fazer um trabalho até o final da disciplina, que vai acontecer em um mês, no dia 28/10. E a gente precisa usar os 4 E's para ajudar ele a se organizar para conseguir concluir. Então, vamos lá. Primeiro, trazendo de volta
a primeira etapa, que é o escrever. Então, escrever tudo o que deve ser feito. Liste todos os seus objetivos, seguidos das respectivas metas. Já para algumas metas, poderá ser necessária a divisão em tarefas e ações menores. Então, vamos ver lá o que o Maicon precisa fazer. Aqui eu vou colocar só uma meta dentro desse objetivo, que é para a gente não precisar se alongar muito, mas eu vou trazer aqui uma meta desse objetivo, lembre que o objetivo do Maicon é a aprovação na disciplina. A meta dele, para esse objetivo, é escrever um trabalho acadêmico até o dia 28/10, que é daqui a um mês. Ele começou a lista primeiro com o objetivo e colocou abaixo desse objetivo a meta, que é escrever o trabalho acadêmico até 28/10. Depois dessa meta, ele precisou dividir essa meta em tarefas menores, porque escrever um trabalho acadêmico é uma coisa um pouco mais complexa do que só começar e só ir começando e fazendo e depois terminar. Não, é preciso algumas etapas. Então, ele definiu. Primeiro, ele vai definir o objeto de estudo, depois ele vai realizar uma pesquisa bibliográfica, organizar o método pelo qual o tema será estudado, comunicar à professora sobre os detalhes do trabalho e depois escrever o trabalho. Por que eu coloquei escrever o trabalho com um asterisco? Porque escrever um trabalho é uma coisa... Escrever o trabalho pode ser que seja uma tarefa que demande outras ramificações, só que aqui a gente não vai entrar nisso. Escrever um trabalho é uma coisa um pouco mais complexa. Então, aqui a gente não vai entrar nessa questão, mas aqui vejam o que ele fez, o que foi feito. Do objetivo de ser aprovado, ele escreveu uma das metas do objetivo, que é escrever o trabalho acadêmico até 28/10, e dentro dessa meta tem algumas tarefas e ações objetivas que ele precisa fazer para atingir essa meta. Essa etapa foi a de escrever. Ele escreveu e deixou escrito para conseguir memorizar, para não correr o risco de esquecer uma dessas coisas, até para ordenar a forma como ele vai construir esse trabalho. Aqui é uma coisa que eu trouxe, mas tem vários aplicativos dentro das lojas de aplicativos, tanto do iOS quanto do Android, com essas funções, com aplicativos com funções de lista. Então, listar tarefas, alguns são gamificados, você vai ganhando pontos lá quando você termina de fazer certas tarefas e atinge certas metas. Então, a tecnologia também está do nosso lado para isso, não só para distração. Então, tá aí a dica. Eu só trouxe esses 3 aqui porque são bem famosos, mas tem muitos outros. Agora, a gente vai chegar em estimar. A gente já listou o objetivo, as metas, a meta, no caso, né, e as tarefas dentro dessa meta. O que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai precisar estimar o tempo necessário para concluir cada tarefa daquela verdinha lá. Quanto a gente vai precisar? Quanto tempo a gente vai precisar para cada tarefa? Primeiro, aí analise as tarefas de acordo com a sua realidade. Como foi falado aqui, né? O Fábio falou. A gente tem que analisar a nossa realidade. A nossa realidade que tem a aula, que tem a vida pessoal, que tem outras coisas, tem transporte, tem tudo isso. Trabalho. Então, analise de acordo com a sua realidade. Quanto tempo você acha que levará até concluí-la? Além disso, além da rotina, a gente também tem que analisar em quanto tempo que nós estamos habituados a fazer certas atividades. É alguma pergunta, Felipe? Sim, a Ana Beatriz levantou a mão, Marcelo. Ana Beatriz? Oi, boa tarde. Boa tarde. Essa parte que tu está falando é uma parte que eu tenho muita dúvida. A Sim. parte de estimar o tempo. Uhum. Porque muitas vezes a gente coloca um horário bem menor do que a tarefa leva. E aí isso vai atrapalhar todo o resto. Aí, como é que... Eu não sei se teria alguma dica para essa questão, sabe? Porque comigo acontece muito isso. Sim. Uma dica que eu tenho, até tanto da vida quanto de alguns materiais que eu li. Uma dica que eu tenho, caso você pense em alguma atividade do seu dia que você consegue medir o tempo. Qualquer atividade. Então, quanto tempo, por exemplo,
o celular tem essa função, né? Quanto tempo eu passo no celular? Ou quanto tempo eu passo... Quanto tempo você passa fazendo alguma coisa normalmente? Pense numa coisa assim, ó, quanto tempo eu levo para ir no RU almoçar e voltar? Então, algumas coisas a gente tem a noção. E como é que a gente, algumas vezes, como é que a gente tem essa noção? Algumas vezes a gente só consegue ter a ideia real de quanto tempo a gente leva quando a gente começa a fazer e medir. O que eu estou querendo dizer é que algumas vezes a pura imaginação de quanto tempo eu vou levar realmente ela não é suficiente. Então, às vezes pode ser necessário que você comece a fazer alguma coisa e vá voluntariamente medindo o tempo que você leva para fazê-la, entende? Então, vamos imaginar que o nosso Maicon aqui quer fazer uma das etapas, uma das tarefas lá. Por exemplo, selecionar o método pelo qual o tema que ele vai estudar vai ser trabalhado. Selecionar o método. O Maicon, todos os trabalhos que ele já escreveu, ele tem uma ideia, e por isso é uma estimativa e não é uma cravada no tempo. Ele tem uma ideia de que em 4 horas corridas, ele consegue definir um método, definir e estruturar um método para o trabalho dele, para estudar o tema que ele escolheu. Só que essas 4 horas, elas não são 4 horas direto. Nem sempre a gente tem 4 horas direto para só estudar método, só para fazer uma coisa. Então, ele tem que contar essas 4 horas corridas. Então, por exemplo, se ele senta hoje para decidir um método e ele passa 1 hora, se ele tem na cabeça dele que ele consegue, que estimou que em 4 horas ele consegue, então ele vai precisar de mais 3 horas. Seja hoje, seja amanhã, seja só até sexta-feira, seja quando for, ele vai precisar dessas 4 horas. Se ele se ater ao planejamento e conseguir desenvolver com calma o que ele tem que fazer. Ele estima que tem 4 horas, e essas 4 horas, elas estão divididas, elas não necessariamente são 4 horas direto. Então, voltando à tua pergunta, para não confundir muito, porque eu ainda vou falar sobre isso, essa estimativa, como eu te disse, ela realmente passa por a gente fazer a coisa. Então, às vezes a gente nunca fez um tipo de trabalho. Eu nunca fiz uma pesquisa de campo. Nossa, quanto tempo eu acho que eu vou levar para ir lá, para entrevistar as pessoas, para anotar? Às vezes a gente realmente não consegue. Você consegue olhar de outras pessoas que fizeram e dizer, não, em média essas pessoas levaram tanto tempo. Mas o quanto você leva, às vezes é necessário você separar, por exemplo, um dia para ir ver, para ir fazer, e aí você tirar uma ideia de, nossa, olha, eu até entrevisto as pessoas rápido, eu consigo organizar tudo rápido, mas na hora de transcrever o que elas falaram, eu acabo demorando um pouquinho. Então, acho que eu levo umas 6, 8 horas no total para fazer isso. No total, entre ir lá, entrevistar, chegar em casa e depois escrever. Então, eu tenho que te perguntar se eu me fiz claro. Tem coisas que a gente só consegue estimar com mais precisão a partir do momento que a gente faz. Ou, mesmo que a gente já tenha feito, a partir do momento que a gente voluntariamente para analisar quanto tempo a gente levou. Eu me fiz claro? Queria saber se... Entendi, obrigada. Qualquer coisa, fica à vontade para perguntar novamente. Então, aqui, voltando para o trabalho do Maicon. Então, analise as tarefas de acordo com a sua realidade, como eu estava falando, analisar de acordo com a realidade, com o que eu consigo, com o meu tempo. Às vezes eu vou precisar acelerar sim, mas o ideal é que eu coloque até isso no planejamento. Se eu levo 6 horas para definir e estruturar uma metodologia, 6 horas direto, 6 horas, tanto faz como mas 6 horas, se eu levo 6 horas, então acho que é melhor eu fazer isso no começo do trabalho, enquanto ainda estou com mais calma. Então, é importante levar isso em consideração. Aí, aqui, para analisar, eu trouxe aqui justamente que o melhor método para estimar o tempo o melhor método para estimar o tempo é a análise. Porque a partir do momento que você faz alguma coisa e realmente para analisar, nossa, hoje eu sentei para montar um slide e quando eu sentei era 18 e quando eu levantei era 21 horas. Então, em média, e como eu te disse, é uma estimativa, não é uma cravada, né?
mas em média eu levo umas 3 horas. Vou colocar 4 para me dar uma folga. 4 horas. Então, na hora que eu for colocar no próximo, eu terminei aqui o slide e tudo, na hora que eu for fazer um próximo slide, um próximo trabalho parecido, eu vou separar 4 horas para eu fazer aquilo e terminar com calma e tudo. Então, é analisando. Algumas coisas dependem da gente mesmo. Então, mesmo que você tenha que, como eu falei, olhar no relógio, não precisa ser no sentimento, eu acho que eu levei. Não. Quando tu sentou para fazer, olha que horas era, e quando tu se levantou, olha que horas tu levantou. Porque, assim, a gente não começa a fazer uma coisa, isso é uma coisa importante, a gente não começa a fazer uma coisa e faz igual uma máquina. Nossa, eu comecei a montar o slide, eu fui automaticamente colocando todo, já pensando no que... Não, é uma coisa de cada vez. Então, primeiro você vai decidir uma coisa, depois você vai decidir outra. Aí depois você pode mudar de ideia e voltar. Hoje eu fiz tudo isso, mudei de ideia, mexi tudo. Quanto tempo eu levei? 3 horas. Aí você já pode ter uma estimativa de quanto tempo você mais ou menos leva para fazer aquela tarefa. Dentro da lista lá de metas e tarefas do Michael, que era fazer o trabalho acadêmico, escrever o trabalho acadêmico e com as ações que saíam dela, ele conseguiu estimar para ele, na realidade dele, que definir um objeto de estudo levariam 4 horas. E aqui eu vou voltar naquela explicação. Não significa que ele para 4 horas direto para fazer aquilo. Ele pode até fazer, mas não é necessário. Ele pode fazer isso durante... hoje aconteceu alguma coisa, o dia foi corrido, ele teve meia horinha para olhar o trabalho, para fazer isso ou aquilo. Então, agora, em média, estima-se que ele precisa só de mais umas 3 horas e meia para fazer, sempre na estimativa, mas essa estimativa é importante, mesmo que ela não seja cravada, ela é importante para a gente organizar essas tarefas dentro do nosso dia. Aí está aqui, realizar pesquisa bibliográfica, 8 horas, organizar o método, 8 horas, comunicar à professora sobre o trabalho, detalhes do trabalho, 1 hora, no caso, uma reunião, né? Escrever o trabalho, aí aqui entra também esse detalhe de 48 horas. O cara não ficou acordado 48 horas escrevendo o trabalho. Senão, não é possível, né? Então, ele não ficou 48 horas escrevendo. Mas, no geral, no total, se ele colocasse esse tempo no relógio, ele levou 48 horas para escrever, já que é uma coisa que costuma ser um pouco mais cansativa, precisa de correção, formatação, então... Normalmente o Maicon calculou e leva esse tempo. Escolher. Se existem mais tarefas do que tempo disponível para fazê-las, decida o que deverá ser feito através dos 4Ds. Às vezes, por exemplo, o Maicon pode ter chegado num ponto em que ele, dentro da rotina dele, ele percebeu que ele não vai ter tempo para fazer tudo isso que está aqui. Ele não vai ter todas essas horas disponíveis, por exemplo. Imagina que ele deixou um pouco mais correr e ele ficou mais apertado ainda. Então, ele não vai ter tudo isso aqui para fazer. Então, ele vai ter que escolher quais desses ele pode, ele deve fazer e quais ele pode não fazer agora, ou nem fazer, ou realmente não são relevantes para o objetivo, para a meta. Então, ele tem que decidir quais desses ele deve ou não fazer com o tempo que ele tem. Que às vezes acontece, isso é uma coisa que acontece bastante. Às vezes a gente, mesmo fazendo o que tem que fazer, na hora que tem que fazer, às vezes a gente olha e passou o tempo, a gente fala, nossa, olha, agora eu só tenho tempo para isso. Isso aqui vai, sabe, não é se livrar do que tem que fazer, é entender o que pode não ser feito para que a tua meta seja atingida. Nem tudo, às vezes seria para ser perfeito, mas às vezes não. Aí, para escolher o que deverá ser feito agora, ou ser postergado, temos à disposição a técnica de escolhas rápidas chamadas 4Ds, que são delongar, diminuir, delegar também e deletar. O delongar seria aquela tarefa que a gente poderia deixar para depois. Então, deixar para depois algumas tarefas que têm menor relevância para o alcance do objetivo. Então, imagina que o Michael está com muita pressa. Ele já está quase terminando tudo, só que ele não conseguiu comunicar à professora sobre os detalhes do trabalho. Ele estava tão apertado que ele não conseguiu. A professora não tinha um horário disponível, ou ele não tinha, e aí ele não conseguiu.
ele pode deixar, tanto assim, delongar, ele pode delongar isso, deixar para depois. Ele pode dizer assim, não, posso, no dia que eu for entregar, eu posso comunicar algumas coisas para a professora, informar para ela que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, é uma coisa que ele pode deixar para depois. Nem tudo que deve ser feito precisa ser urgente. É possível postergar algumas tarefas para um momento mais adequado dentro das suas prioridades. Esse é o delongar. O diminuir é uma coisa muito comum na hora de escolher que tarefas eu vou fazer. Na hora que a gente está fazendo um trabalho, geralmente no começo, quando está bem no começo, a gente tem eu não sei vocês, mas a gente tem muitas ideias de, nossa, eu posso fazer tanta coisa, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, vai ficar tão bacana se ficar assim, essa comparação vai ser perfeita, isso e aquilo. Só que nem sempre a gente consegue fazer aquela grandiosidade da reinvenção da roda que a gente estava imaginando. Então, às vezes, a gente pode sim pegar algumas tarefas, então, o meu trabalho vai estar todo, sei lá, eu vou imprimir ele de um jeito, ou eu vou colocar a minha análise, ela vai ser toda desse jeito aqui, e vai ser toda simétrica, vai ser toda parecida, eu quero... Nem sempre seria ótimo, mas nem sempre é possível. Então, nem tudo precisa ser feito de maneira perfeccionista. Em muitas situações do nosso dia a dia, algumas tarefas só precisam ser feitas. Essa frase aqui é da minha vida mesmo, que é o imperfeito feito é melhor do que o perfeito não feito. Então, às vezes, o preciosismo em determinadas tarefas pode provocar um desgaste desnecessário para a sua realização. Eu mesmo já me peguei em situações assim. Então, de estar fazendo uma coisa e eu entrar num funil tão grande de detalhes, imaginando que vai ficar perfeito e aquilo que, às vezes, eu perco 1 hora, 45 minutos e, no final, ainda desisto de colocar. Então, algumas tarefas dentro das metas só precisam ser feitas. Elas não precisam ser feitas, assim, super, ultra, mega perfeitas. Elas precisam só ser feitas. E, dentro da escolha lá das tarefas que a gente vai fazer com pouco tempo, seria a coisa de diminuir. Não, já que eu não vou conseguir ter tempo, então não vou fazer esse tipo de comparação, vai me tomar muito tempo. Esse exemplo que eu ia colocar vai me tomar muito tempo. Então, eu diminuo uma tarefa que vai ser feita, mas eu diminuo a forma que ela vai ser feita. O delegar, que, como a Teresa falou, é muito mais fácil de colocar num contexto empresarial, assim, de trabalho mesmo, mas aqui dentro, por exemplo, dentro da psicologia, imagina que o Michael está lá para escrever o TCC e ele precisa formatar o TCC dele em APA 2019, 2020, ele precisa, mas ele não está com tempo de formatar o trabalho. Então, ele pode, por exemplo, pedir a um grande amigo que ajude ele com essa formatação. O trabalho já está feito. Ele precisa de algum amigo que ajude ele com a formatação, por exemplo. Fala assim, pô, cara, se eu for, o Michael fala para o amigo, se eu for aprender a ler as normas da APA primeiro, para depois colocar no trabalho, e depois fazer uma revisão, eu vou demorar muito. Tu que já sabe, tu pode me ajudar com isso? Pô, vai me ajudar bastante, vai tirar bastante. Eu não tenho tanto tempo, então tu vai me ajudar bastante. Então, ele delegou uma função, ele não se livrou da função. É que ele delegou uma função que ele poderia deixar para outra pessoa. Diferente se ele pedisse assim, pô, cara, faz essa análise aqui para mim, pega os meus resultados e faz uma discussão. É outra coisa, é diferente. Ele pediu para o amigo, por exemplo, formatar o trabalho, que é uma coisa que era só o que faltava, mas ele ia demorar muito. Aí pode-se entrar em questão de ética, se formatar o trabalho também não seria errado, mas na minha cabeça não. Então, se a tarefa precisa ser realizada e o tempo não é suficiente, é necessário determinar o que precisa ser feito por você e o que pode ser delegado. Em alguns momentos é preciso se perguntar se existe alguma tarefa que outra pessoa pode fazer por você. E o deletar, que a gente já é bem parecido com aquilo que a Teresa falou de eliminar. Analisar e eliminar algumas tarefas que são irrelevantes para o alcance do objetivo. E aqui eu vou deixar bem claro. É importante entender que os objetivos, eles são temporais. Então, por exemplo, se o Maicon está com o objetivo de passar na disciplina, de conseguir concluir a disciplina, ele está dentro de um espaço, ele está dentro de um tempo. Então, eu não estou dizendo para o Maicon que ele, por exemplo, tem que deletar, por exemplo, deleta as redes sociais para sempre. Estou dizendo, Maicon, para tu se formar,
para que tu consiga se concentrar nesse trabalho que tu já tem pouco tempo para fazer, vamos deixar essa coisa de rede social um pouco de lado e vamos escrever, vamos sentar a escrever, porque essa coisa de rede social pode te distrair, mesmo que tu olhe, assim, 1 hora por dia, até que tá bom, mas assim, mesmo que tu olhe 2 horas, 3 horas por dia, não, antes de dormir, isso pode te atrapalhar, às vezes tu pode olhar de noite e querer olhar na hora que tu estiver escrevendo, então, bora eliminar por enquanto esse objetivo não foi alcançado, bora eliminar. Então, analisar e eliminar essas tarefas, você deverá deletar determinadas ações para que as coisas que são mais importantes para você sejam alcançadas. É preciso reconhecer que algumas ações não valem o tempo investido nelas. Então, as redes sociais são o melhor exemplo que a gente tem agora, mas é o smartphone em geral, né? Por exemplo, o vício em smartphone e é nas redes sociais, que são o que mais prende a gente no smartphone. Essas coisas acabam controlando a gente. Acabam fazendo com que a gente... Aqui está como tarefa, né? Mas eu não olho o WhatsApp, eu não olho o Instagram como tarefa, eu não coloco isso como tarefa no meu dia. Quando tu for olhar lá, o tempo que tu passa é como se tu tivesse colocado ele como tarefa, porque tu fica lá e fica, e às vezes passa 3 horas e tu tá no celular vendo vídeo de gato, vídeo de meme. Então, tu não colocou oficialmente como tarefa, mas o tempo que tu gasta com eles é como se tu tivesse uma tarefa, porque tu gasta tempo e tu gasta energia, tanto energia física quanto, assim, intelectual, de olhar então, é uma coisa que, para o teu objetivo temporal, dentro daquele tempo, para tu alcançar teu objetivo, tu pode deletar. Então, seria isso, deletar uma tarefa. Claro que eu dei o exemplo das distrações, né? Mas, por exemplo, a própria questão do Michael seria ótimo que ele pudesse falar com a professora antes sobre os detalhes. Mas imagina que ele não conseguiu. E aí ele fala, poxa vida, não consegui falar com a professora, não vou entregar o trabalho. Não. Eu falo, não, isso eu não vou fazer. Não vou conseguir fazer, mas está aqui o trabalho, está pronto. Então, ele meio que deletou isso também. E o executar, que nem eu falei, parece coisa de coach, parece que é uma coisa que está intrínseca, mas não está. Porque imagina que você já fez tudo isso, já se organizou, e já está lá, o calendário está na sua parede, todo dia você olha, quando levanta da cama, está lá uma foto do Albert Einstein, lá do reitor da universidade, fala, não, vou chegar nesse cara. Mas aí tá lá e tá ótimo. Aí muitas vezes a gente fala assim, não, mas tá tudo organizado, vai dar tudo certo. E aí vai e não faz o que tem que fazer. E aí, não, mas tá aqui, ó, eu não fiz ontem, mas como tá aqui planejado, eu vou conseguir, vai dar certo. Aí vai depois e não faz o que tem que fazer. Se manter fiel ao planejamento é importante, para que sobre tempo para a gente fazer tanto coisas relacionadas a esse objetivo, como vida acadêmica, trabalho, quanto que sobre tempo para as outras coisas que qualquer ser humano tem na vida. Assistir um filme, sair com a família, passear, tomar um sorvete. Então, é importante se manter focado nesse planejamento para não deixar coisas ficarem soltas demais, que é justamente o que atrapalha. Então, a sua lista de tarefas priorizadas não evitará que pessoas te interrompam, nem te protegerá das famigeradas notificações do seu celular. Portanto, se concentre na sua ação. Lembre de qual meta ela faz parte e qual o objetivo que você deseja alcançar. Aqui, de novo, como eu trouxe o celular de novo, é como a Teresa falou, vai que alguém trabalha na representação de vendas de um plano de saúde. Essa pessoa precisa estar no WhatsApp. E aí já é, como eu disse, de cada caso. Mas é que o celular a gente conhece agora que ele costuma atrapalhar bastante, distrair bastante com outras coisas que não trabalham. Quem dera toda a distração de celular fosse causada por trabalho. Então, esses são os 4 E's que a gente que é importante, os hábitos que são importantes para a gente se organizar as nossas tarefas que estão dentro das nossas metas. Justamente, mantenha foco, lembrando sempre que os objetivos que são importantes para você necessitam de tempo para serem realizados. Agora, a gente vai passar para mais uma coisa de praticidade, não é nada complicado, as letrinhas pequenas acabaram, tá? Não tenho medo das letrinhas pequenas, elas não vão voltar mais. Só para esquematizar mesmo, uma dica de como a gente pode esquematizar isso dentro da nossa semana, e assim, dentro do nosso mês, quando a gente já estiver um pouco mais organizado. Então, para ajudar nessa tarefa, uma série de ferramentas de gestão e planejamento estão à sua disposição. A base de todas elas é o bom e velho calendário.
Então, só um momento. Tá. Então, as bases de todas elas é o bom e velho calendário. Veremos em seguida como utilizá-lo para executar nosso planejamento. Aqui são construídos mapas temporais. Está na hora de organizar isso que a gente viu, tudo que a gente viu agora em um calendário. Primeiro, gente, alguém teve alguma dúvida? Por favor, dos 4 E's, que é uma forma para a gente organizar as tarefas práticas que a gente vai precisar fazer para realizar nossas metas. Alguma dúvida, fiquem à vontade. Eu garanto que não vou me delongar muito aqui. Além disso. Pode seguir, Marcelo. Tá, vou seguir. Basicamente, o que a gente vai precisar fazer é olhar dentro da nossa realidade e colocar o que a gente precisa fazer dentro da nossa realidade, dentro dos nossos dias, dentro dos nossos horários. Agora que a gente já tem uma lista de objetivos com metas devidamente estimadas, priorizadas, decompostas em tarefas, a gente precisa organizar isso em um mapa temporal, que é um nome maneiro para calendário, mas é maneiro. Mas por que não ficar só com a lista? A lista tem umas limitações, que é justamente aquilo da gente ver, colocar lá e dizer assim, não, eu tenho que fazer isso. Não, eu sei que eu preciso escrever a introdução do meu trabalho, eu sei que eu preciso pesquisar a bibliografia, eu sei que eu preciso pesquisar referência, eu sei que eu preciso fazer. Eu sei que eu preciso. Mas tá lá. Aí, de vez em quando, eu olho e penso, eu tenho que fazer. Mas não tá, ainda, por mais que esteja descrito, o ideal ainda é eu colocar dentro dos meus dias, objetivamente, quando eu farei isso. Qual é o horário do meu dia que eu vou reservar para isso? Porque se a gente jogar para aquela subjetividade de novo, na hora que aparecer, hoje eu vou ter um tempo livre, acho que 6 horas eu vou chegar e tudo, me arrumar, tomar um banho, mas às vezes tu chega, toma um banho e fala, eu não tô afim. Então, o ideal é que se organize um horário, o ideal fosse que seria um horário fixo, mas nem sempre é possível, isso é meio utopia, mas que se organize um horário para que faça cada coisa. Então, justamente é um nome maneiro para a agenda, em que as nossas tarefas são inseridas. Então, quando organizamos a nossa lista em nossa agenda, tudo fica mais claro e lógico. Tanto o que a gente tem que fazer, quanto o tempo que a gente calculou, quanto a hora que a gente precisa fazer. A hora que vai ser a melhor, a hora que a gente tá... Imagina que você tem uma hora, por exemplo, para... eu vejo série todo sábado à noite. Se você parar para prestar atenção, você fica sob controle, de certa forma. Porque você sabe, quando está chegando sábado à noite, eu já estou me preparando, Então, quando você coloca isso num calendário, num mapa temporal, que é um nome maneiro, então fica também, você meio que já se prepara para fazer aquela coisa. Numa segunda, 4 horas da tarde. Não, eu já sei que daqui a pouco eu vou ter que estudar, então eu não vou sair para ir jogar bola, não vou sair agora, deixa para sair depois, ou amanhã de manhã, ou num outro dia, 4 horas, mas aí eu deixo para estudar em outro. Então, é muito mais fácil para se organizar. Aí aqui eu coloquei que o dia do Maicon começa às 6h30, ainda no Maicon, coitado. Ele vai conseguir. O dia do Maicon começa às 6h30 da manhã e termina 1 da madrugada. Maicon, assim como qualquer um de nós, tem diferentes dimensões da vida, cada uma delas exigindo seu tempo, família, tempo para si mesmo e trabalho. Aqui vamos listar apenas os aspectos já citados acima sobre a vida de Maicon. E vamos inseri-las em um mapa. Não vou inserir toda a vida do Maicon, o que ele precisa fazer, a hora que ele namora, essas coisas, não vou. Só o que a gente já citou. E algumas coisas que são básicas, assim, normalmente, de alguém, por exemplo, que está na universidade. Esse é o bom e velho calendário / mapa temporal. Mapa temporal, maneiro. E aí, a gente vê aqui que ele tem o horário da manhã, das 6h30 às 8, das 8 às 13, das 13 às 17, das 17 às 18h30, 18h30 às 22, 22 a 1 hora. Gente, isso aqui é para ajudar a gente a ser mais didático. O ideal é que a gente se organizasse assim. Então, o que quer dizer esse das 6h30 às 8? Quer dizer que 6h30 ele vai levantar da cama, tomar banho e tudo, não sei o quê, e às 8 ele vai estar na parada? Infelizmente, nem sempre é assim, mas o ideal é que ele leve esse tempo de 1h30
para, pelo menos, fazer tudo isso. Para se arrumar, fazer o que tem que... se arrumar, tomar café, pegar o dinheiro, faço minha passagem, meu bolso, tudo, e pegar o ônibus e chegar no trabalho às 8, em 1h30. É utopia. Como eu falei, depende de cada um. Onde fica a parada na distância da minha casa e tudo. Aqui cada um vai olhar para a sua realidade e adaptar o seu calendário com o seu horário. Esse aqui é só um exemplo. Eu posso colocar tudo numa lista só. Eu posso colocar se você procurar planner ou planejador diário, planejador semanal na internet, vem várias imagens, vários modelos onde você pode colocar e que talvez seja melhor para você do que um que nem esse que está aqui. Então, aqui a gente imagina que o Maicon faz de segunda a sexta, ele faz tudo isso, se prepara para pegar o ônibus às 6h30 até às 8. Aí, às 8 ele já está no estágio, tem o horário dele de às 8 às 13. Aí, das 8 às 13, contando que às 13, que ele sai ao meio-dia e que do meio-dia a 1h ele leva para chegar em casa. Então, é isso a outra dica que eu vou dar para vocês. O ideal é que essas horas, se elas forem fechadas, elas levem em consideração tudo que vocês vão fazer, por exemplo, relacionado ao estágio. Para ir para o estágio, eu preciso ir para a parada, pegar o ônibus. Depois, para voltar, eu preciso ir para a parada, pegar o ônibus. E eu chego em casa mesmo, de verdade. Eu saio meio-dia do estágio, mas eu chego em casa de verdade 1h, 1h15. E aí, então, o ideal é que vocês levem em consideração o tempo real que vocês levam para aquela determinada tarefa, daquele determinado aspecto da vida. Então, imagina que o Maicon está tendo aula à tarde agora online. Então, ele está das 1h até as 17h. E na sexta ele não tem aula. Aí, aqui estão todos vários aspectos da vida dele. O que é importante a gente notar aqui é que ele separa um momento específico do dia para estudar. É das 18h30 às 22h. Algumas pessoas até preferem, e algumas pessoas se sentem mais produtivas mais à noite, até porque a casa às vezes está mais tranquila, às vezes de madrugada, né? A casa está mais tranquila. Então, ele colocou aqui que ele estuda, ele faz de tudo para conseguir estudar nesse horário, das 18h30 às 22h. E o que ele pode fazer com aquelas tarefas que ele já estabeleceu lá atrás? Ele pode colocar aqui. Esse é um mapa de uma semana. Imagina que ele começou hoje. Esse é um mapa de uma semana. Começou nessa semana, no caso, né? Começou nessa semana. Então, na segunda, ele fala, não, eu vou definir o objeto de estudo. Quanto tempo eu vou precisar? Ele vai precisar de... Lá eu coloquei 4 horas para definir o objeto de estudo. Então, aqui, ele não vai conseguir das 18h30... Olha, das 18h30 às 22h são 3h30, se a matemática ainda for a mesma. Então, ele vai precisar, assim, estimando, como eu falei, ele vai precisar da segunda e da terça, porque ele vai conseguir cumprir essas 4 horas nesses 2 dias, com folga, né? Então, ele pega o horário que ele selecionou para estudar dentro do dia dele, que ele analisou, e coloca aqui, não, já que eu estudo mesmo às 18h30, vou colocar aqui, vou estudar, vou definir o objeto de estudo segunda e terça, estimativo. Terminei de definir o objeto de estudo, vou começar agora a pesquisa bibliográfica, que vai demorar mais, então vou começar logo. Então, pesquisa bibliográfica, tanto na quarta, na quinta, na sexta. Como eu te disse, ele não vai ser 100% produtivo todos os dias, é por isso que ele precisa colocar vários dias para fazer uma tarefa que demanda várias horas. Então, imagina agora que isso vai ocorrer mais que essa é uma semana do mês e que nas próximas semanas ele vai precisar fazer a mesma coisa para outras tarefas. Então, aqui no objetivo dele de passar na disciplina, na meta de entregar esse trabalho até o dia 28, ele está colocando as tarefas que ele estabeleceu dentro dessa meta, dentro dos dias dele, nos horários que ele vê que é o mais adequado para ele, que é o horário que ele já usava para estudar. Então, a gente pode fazer isso para esse objetivo, a gente pode fazer isso para alguém que precisa perder peso, ou para alguém que precisa se mover mais, para alguém que precisa aumentar o número de, que quer aumentar o número de leituras, então, para várias coisas. Então, esse mapa temporal, que é o famoso calendário, né, seria o ideal para ele colocar todas as tarefinhas lá e tudo. Lembrando, aqui, como eu já estou finalizando essa parte do mapa temporal, lembrando, a gente sabe que nada
a vida não é linear desse jeito. A gente não é linear desse jeito. Só que o que é importante a gente saber? Se a gente se entrega a essa máxima 100% de que a vida não é linear, que a gente tem pouquíssimo controle sobre o tempo, ou nenhum, sobre algumas coisas que a gente faz, a gente acaba entrando numa mão complicada de se andar. Porque, por certo ponto, é verdade que algumas coisas da vida são difíceis de controlar. Mas nós temos certos controles que ainda estão nas nossas mãos. É difícil criar o hábito, é difícil controlar certas situações, sim, é difícil. Só que se vocês imaginarem, por exemplo, o que, por exemplo, muitas pessoas passam tempo exagerado no celular. Por exemplo, se você parar para pensar, a empresa de rede social, a empresa do YouTube, o Instagram, a equipe de marketing deles, a equipe de distribuição deles, eles estão controlando o seu dia. Eles estão controlando os seus horários. Porque eles querem vender publicidade para as empresas, porque eles sabem que tantas horas do dia você vai entrar naquela rede social. Porque eles sabem que o marketing deles é para que vocês entrem lá. Então, eles meio que controlam vocês. E é muito comum ver pessoas que passam 5, 6 horas em rede social. Então, de certa forma, eles controlam o seu comportamento. O importante é que a gente entenda que, da mesma forma que eles podem fazer isso, a gente também pode. A gente pode estabelecer limites, estabelecer datas para fazer certas coisas específicas. A gente não precisa ser da equipe de marketing do Facebook para fazer isso. A gente precisa parar um pouco, analisar, olhar para os nossos objetivos de longo prazo, médio prazo, curto prazo, e olhar, eu quero estar assim em tanto tempo. Eu queria ser assim, mas como eu posso chegar? Isso é coisa de televisão, não sei se eu consigo. Não, isso é uma coisa que é possível. Basta a gente sentar, calma. É claro, eu não estou dizendo, gente, eu não estou botando discurso de meritocracia extrema aqui, eu não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que existe uma parcela dos nossos horários e das nossas tarefas que a gente consegue controlar. E a gente pode ir um pouquinho mais longe dentro da nossa produtividade, dentro dos nossos objetivos, a gente pode ir um pouquinho mais longe se a gente conseguir parar, olhar e analisar e se concentrar e definir essas tarefas, essas datas, esses objetivos. A gente consegue ir dar passos à frente. Como eu disse, não é vendendo discurso de meritocracia, não, mas assim, a gente tem alguma parte desse controle que está nas nossas mãos e que a gente pode alcançar, sim. Então, eu espero que com a nosso curso de hoje, a gente tenha conseguido pelo menos iluminar um pouco na cabeça de vocês que vocês consigam utilizar algumas técnicas daqui, algumas premissas, não só as técnicas, né? Algumas premissas das técnicas vocês consigam levar para se organizar e que vocês consigam entender que existem coisas que estão dentro do nosso controle. E principalmente quando somos nós mesmos. Então, eu espero que vocês consigam levar algo produtivo daqui e que tenham aprendido alguma coisa válida e que consigam levar e consigam ser mais produtivos daqui para frente, consigam manter o foco, consigam realizar seus objetivos e suas metas dentro desses objetivos. E é isso. Muito obrigado. Gratidão. Aliás, alguma dúvida, gente? Eu sei que já está no final e provavelmente alguém quer ir comer, mas se tiver alguma dúvida, eu vou responder bem sucintamente. Eu só queria fazer um adendo ao que o Marcelo acabou de expor em relação ao mapa temporal e essas tarefas, né, que são executadas no dia. O que a literatura vem mostrando? Que listar as atividades do dia se tornou ineficaz, porque nós tendemos a realizar as atividades mais simples e acabamos deixando as mais complexas e importantes para depois. Então, estabelecendo o tempo exato para cada tarefa, priorizando as tarefas, assim nós teríamos um planejamento muito mais eficaz e com foco do que você tem que fazer naquele dia. Somente esse adendo que eu queria fazer em relação ao mapa temporal. Por isso que nós estabelecemos tempo para cada coisa, entendeu? É isso.
Muito bem. Muito obrigado, Tereza, Marcelo. Muito obrigado. Alguém tem alguma dúvida para tirar com nossos ministrantes? Pode ficar à vontade, levantar a mão, escrever no chat. Muito bem. Se não há mais dúvidas, eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos que estiveram aqui conosco nessa capacitação em autogerenciamento. Primeiramente, eu queria pedir para quem não assinou ainda a lista de frequência, que assinem, por favor, a lista de frequência e também o nosso questionário de avaliação no treinamento, que será extremamente importante para nós. A gente agradece muito quem puder responder. E como eu disse no começo da capacitação, nós estamos realizando essa capacitação em conjunto com outras capacitações que estão sendo realizadas pela turma de estágio supervisionado em gestão, e ainda temos, além da capacitação de hoje, que acabou, amanhã ainda temos uma capacitação em elaboração de documentos psicológicos, que não sei se ainda há vagas, mas quem já está inscrito, aproveite, que será excelente. Também teremos na quinta-feira uma capacitação em elaboração, em revisão e criação de documentos em ABA. E, como eu disse, é uma capacitação extremamente importante e relevante, e a oportunidade única que vocês terão na graduação. Eu já estou há quase 6 anos no curso de psicologia e nunca tive uma oportunidade tão boa como essa, então aproveitem. Eu acho que é isso. Tereza, Marcelo, você tem mais algum comentário, alguma coisa a falar? Não, nada a acrescentar. Só queria agradecer a oportunidade de falar um pouquinho com vocês, agradecer a presença, a participação, vocês foram muito participativos quando solicitado, então muito obrigada, gente. Obrigada mesmo, beijo. Eu queria agradecer esse público maravilhoso, que apesar de não ter sido tanta gente, participaram bastante, e isso é uma coisa que ajuda bastante a gente que está apresentando. Então, muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Muito bem.